E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo, estamos começando mais um vídeo no canal. E hoje eu estou trazendo para vocês uma coisa que vocês me pediram. Que quando eu fizer aquele vídeo, minhas notas, que eu contei todas as minhas notas detalhadamente desse trimestre, vocês pediram para eu dar dicas de estudo. E aqui estou eu para dar 5 dicas fáceis e rápidas que podem ser aplicadas nessa sua rotina de estudos. Então vamos parar de enrolação e bora pro vídeo! A primeira dica que eu vou dar pra vocês que se chama Post-it. Quem não conhece aquele bom papelzinho amarelinho que sabe quando você tá naquele registro e fica aquela coisa tudo meio embaralhada assim, você vai escrevendo só o que o professor vai colocando, só que no fim você depois quando tá estudando você não lembra as coisas? Então, o Post-it vai te ajudar nisso. Enquanto você estiver na aula, você tá lá fazendo registros, copiando, só que o professor ele fala alguma coisa que você acha que é muito importante de você ressaltar, o que você faz? Você escreve naquele post-it e aí você cola naquele registro. E aí aquilo você vai lembrar na hora de estudar que é alguma coisa importante. Talvez algum detalhe assim que às vezes passa despercebido, é só você ir lá e colocar lá. Detalhe que passa despercebido e pum, colar lá no seu registro. É uma maneira muito fácil de você conseguir localizar as coisas importantes e ficar muito mais fácil na hora de estudar. A segunda dica que eu vou dar pra você estudar é uma dica muito fácil. Só que ela vai precisar de um amigo ou alguma pessoa que seja com alguma dificuldade, algum problema na matéria. Você vai lá, toda na boa vontade, e você ensina aquela matéria pro cara. Talvez não ensinar, mas só explicar pra ele entender melhor. Porque quando você explica, você vai fixar melhor o conhecimento que foi recebido por você. E aí fica muito melhor depois na hora de fazer a prova, você vai falar assim: nossa, é verdade, quando eu tava explicando aquilo, eu lembro que eu falei que banana é amarela. Aí você vai lembrar: poxa, qual é a cor da banana? Amarela. Então essas dicas são muito importantes, você ir lá explicar pro seu amigo, porque você só vai conseguir explicar se você realmente souber a matéria. Você fixa o seu conhecimento e ele recebe um novo conhecimento. A terceira dica que eu dou é outra dica que é muito essencial quando eu tô estudando. A dica é a seguinte: planejamento! Planejamento, gente! Planejamento é uma das coisas mais importantes quando você está na escola. Porque agora eu tô no primeiro ensino médio e chega aquelas coisas, começa a atolar um monte de coisa, um monte de trabalho, um monte de lição de casa, aí fica aquela toda bagunça, você não consegue entender nada. E aí chega na prova, você tem 38 trabalhos pra fazer, 47 lições de casa, 22 matérias pra estudar. Ai meu Deus, eu não estudei nada, Jesus! Planejamento. E é muito simples, gente. Primeira coisa que faz, tá chegando as provas, falta aquele um mês pra estudar. Vamos estudar pra prova? Não, mas tá, chegou 2 semanas antes da semana de prova. Aí você fala assim: meu Deus, a prova tá chegando, vamos estudar? Vamos estudar. Primeira coisa que eu vou fazer, vou ver todas as matérias que tem, que dia são aquelas provas, então fazer um planejamento. Que dia eu vou estudar, o que, em que horário eu vou ter disponível. E aí você vai montando como se fosse uma agenda para esse seu planejamento do estudo. Isso vai ajudar muito porque você vai conseguir distribuir seu tempo melhor. E é isso aí, você vai conseguir estudar tudo, não vai passar aquele perrengue de ficar a madrugada do dia anterior da prova estudando. Ai meu Deus, não é isso. Não vai ter por quê? Porque você estudou antes, estudou tranquilo, estudou sem pressa. Aí naquele dia anterior, é só você dar aquela revisadinha, ler os tópicos que você colocou com post-it. Talvez você até possa colocar post-it aí nessa sua estudada marota. E essa é a minha segunda dica. Não, terceira dica. Planejamento. Gente, a minha quarta dica é uma dica que ela é muito pessoal. Organização de material. Essa é uma coisa que todo mundo fica meio assim: ai meu Deus, organizar material. Deixar material organizado, vamos combinar que é muito chato, mas é uma coisa necessária, porque chegou na hora de estudar, você precisa ter um material organizado, senão você não consegue
segue estudar. Então, enquanto você estiver lá na aula, anota tudo que a sua professora fala, anota as coisas mais importantes, e é muito importante você sempre fazendo esse registro interativo com o que você também vai aprendendo. Então você vai lá, vai colocando uns tópicos, você vai fazendo o registro que melhor se adequa a você. Se você quiser fazer aquele textão resumo, faça aquele textão resumo. Se você quiser fazer tópicos, faça os tópicos. O importante é você ter um material aqui você vai estudar. Matemática, por exemplo, matemática, física, é conta. Você precisa fazer exercício. Você precisa ter um material organizado. Porque quando você for fazer exercício e você não souber alguma coisa e você não tem um professor em casa, você vai precisar fazer aquele exercício. Você vai precisar exercitar sua mente. Porque com seu próprio material você consegue tirar suas dúvidas. Isso é uma coisa muito importante. A minha última dica, e não menos importante, na verdade eu acho que é a mais importante de todas, que é prestar atenção na aula. Porque, gente, é sério, tem as pessoas que são autodidatas, que elas conseguem estudar tudo sozinhas, se dão muito bem, tiram sempre nota 8, 9, 10, 7, mas a maioria, a grande parte do mundo das pessoas não são assim. Então é o seguinte, se você não prestar atenção na aula, tem muita possibilidade de você se dar mal, porque é muito mais difícil você aprender um conteúdo sem ter aquela pessoa pra te explicar. E se você não tiver aquele amigo que vai conseguir te explicar de última hora, também isso daí vai complicar você. Prestando atenção na sala de aula, fica muito mais simples sua situação escolar. Presta atenção no que sua professora tá falando, seu professor tá falando, e você já vai automaticamente recebendo aquela informação. Porque se você ficar lá conversando com a pessoa e enquanto seu professor explica, você não vai conseguir entender as coisas. Eu sei que é triste, porque eu, na sala de aula, é óbvio que às vezes tem aquela aula chata que eu não quero prestar atenção, mas é uma coisa necessária. Senão o conhecimento não vai vir pra você assim, caindo de árvores, porque isso não vai acontecer, gente. Então, a minha principal dica é prestem atenção na aula, porque às vezes prestando atenção na aula você não precisa também estudar aquele monte, que estudar só um pouco prestando atenção na aula já resolve tudo. Prestar atenção na aula é a coisa mais importante que tem, em minha opinião, gente. Então é esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Vamos estudar, né, gente? E eu vou deixar um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!